Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Saudações de paz e de amor cósmicos, meus irmãos, minhas irmãs de caminhada. Eu sou Flávio Salazar Melquisedeque e mais uma vez com meu cardíaco transbordando de amor e de gratidão é que estou aqui ao seu lado para mais um programa Momento Quântico, esse momento sagrado, esse momento pleno, esse momento quântico que nós passamos juntos em parceria, vitalizando essa egrégora que toda semana vem com o intuito de trazer para o entendimento da física quântica, da mecânica quântica, da mente, da mente abstrata, tudo aquilo, as vivências, as experiências, as perguntas, os dilemas, tudo aquilo que compõe a nossa existência como mônadas lançadas na matéria e, por isso, por vitalizar essa egrégora, por doar 30, 40 minutos da sua vida, do seu prana para o nosso programa, é que eu vos agradeço a confiança, vos agradeço a permissão que vocês nos dão de entrarem nos seus locais sagrados, as suas casas, suas residências, os seus locais de trabalho. E agora, graças ao nosso aplicativo da Pax, obrigado aí pela permissão das pessoas que estão no trânsito, estão no metrô, estão no ônibus, nos escutando, nos assistindo através dos celulares e nos ouvindo pelos fones de ouvido. Então você, meu irmão, minha irmã, que ainda não tem o aplicativo da Pax, baixe no seu celular, vá para o Google Play, baixe esse aplicativo, porque aí você vai ter literalmente a Pax inteira dentro do seu bolso. Olha só que maravilha. E aproveitando ainda que estamos falando um pouco da Pax, este sábado eu, Flávio Salazar Melquisedeque, vou estar aqui na Pax ministrando um curso, uma técnica de magia mental chamada Bastão de Hermes. Antes que vocês me perguntem o porquê desse nome, por que uma técnica de magia tem esse nome, porque o bastão não é algo concreto, porque essa foi a iniciação que eu recebi e eu transmito as iniciações, as outorgas das ferramentas da mesma forma que eu as recebi. Então, se você tem essa dúvida do porquê que tem esse nome, de onde vem essa ferramenta, venha ao nosso curso aqui no sábado, ligue para a Pax, se inscreva e com certeza você vai sair com as curiosidades sanadas e, mais importante, você vai sair empoderado de uma técnica, de uma ferramenta de magia mental que você vai poder usar usando apenas a sua capacidade mental. Você não vai precisar de elementos, você não vai precisar de maca, você não precisa que a pessoa esteja à sua frente, você vai poder fazer esse atendimento à distância. Então, se sentiu a curiosidade, se sentiu o chamado, você que já trabalha com ferramentas holísticas, magísticas e quer ter mais essa na sua caixa de ferramentas espirituais, fica aí o convite. Este sábado eu estarei com vocês aqui na Fraternidade Pax Universal a partir das 9 da manhã e vamos estar trocando conhecimentos, transmitindo essa iniciação e mais importante do que tudo, vamos estar vivendo momentos sublimes, momentos sagrados, vamos estar pregando o bem, o bom e o belo e buscando aí uma qualidade de vida melhor, seja ela física, astral, mental, não importa. Então fica aí o convite, ligue aqui para a Pax, se inscreva, venha se formar, venha se graduar em mais essa ferramenta que com certeza vai ser um grande utensílio, vai ser de grande utilidade na sua vida e na vida dos que estão ao seu redor. Lembrando que essa ferramenta, essa técnica de magia, de alta magia chamada Bastão de Hermes, ela pode ser utilizada em seres humanos, em animais e em plantas. Então,
Existem essas 3 frentes de trabalho que você pode estar encabeçando uma vez empoderado dessa ferramenta. Fica aí então o convite, mais informações www.pax.org.br. E voltando aqui à nossa viagem cósmica que nós aqui no Momento Quântico estamos realizando para você, meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando agora, nós estamos estudando uma série francesa chamada Espaçonave Terra. Essa série francesa é uma série de animação fantástica que mostra de forma gráfica os ciclos cósmicos, os ciclos que dizem respeito ao nosso sistema solar, porque quando a gente fala ciclos cósmicos, eles se perdem aí no infinito, no sempre, e fica difícil da mente humana tentar conceber isso, mas com o que diz respeito à matéria akáshica da qual nós estamos envoltos, que seria do centro da Terra até o centro do Sol, então tudo que está do centro da Terra ao centro do Sol faz parte do nosso plano astral. Então, dito isso, nós estamos estudando os ciclos, as movimentações do nosso sistema solar, tendo o planeta Terra como ponto de perspectiva. Por que isso é importante e o que isso tem a ver com física quântica? A física quântica, antes de mais nada, ela surgiu através do estudo do mundo quântico, que é um mundo microscópico, é um mundo nano, é o pequeno, é o micro. E como os grandes filósofos, os grandes pensadores do passado, e quase todos que vieram depois de Tales de Mileto, empregam esse conhecimento, tudo que está em cima é igual ao que está embaixo, tudo que está dentro é igual ao que está fora. Então, partindo desse raciocínio, desse ponto de vista, você observar o movimento do macro, gerar entendimento em cima disso e aplicar para o micro, vale tanto quanto o caminho oposto. Você observa o micro, como ele se comporta, gera entendimento nisso e aplica ao macro. Como o universo é um caminho de 2 vias e da escala que nós estamos, fica muito mais fácil analisar o macro do que o micro. Esse é o momento que o nosso programa está vivendo. Nós estamos analisando o movimento planetário, o movimento astrológico, as lógicas astronômicas e tentando, através da mente abstrata, entender como esses ciclos afetam no nosso dia a dia, afetam a forma com que nós pensamos, afetam o que nós sentimos e, consequentemente, o que nós pensamos e o que nós sentimos reflete no que nós fazemos. Então, meus irmãos, por isso que é importante entender os ciclos macro. Entendendo eles, nós vamos perceber como eles afetam o micro e, entendendo o micro, nós vamos poder estar no lugar certo, na hora certa, fazendo as coisas certas com as pessoas certas e exercendo o poder de co-criadores conscientes, que é o que o mestre Saint Germain, o nosso querido padroeiro, patrono dessa casa, sempre nos ensina, nos incentiva a galgar esse estado de co-criadores conscientes. Então, buscando atingir esse patamar, vamos observar o movimento do cosmos e como isso afeta os influxos, os fluxos das energias do nosso sistema solar. Então, meus irmãos, nós vamos por umas breves palavras dos nossos anunciantes e em seguida começamos os estudos do capítulo 13 e 14. Nós sempre estudamos dois capítulos por programa, então hoje vamos estudar o capítulo 13 e 14 da série Espaçonave Terra. Em instantes voltamos com os comentários. Abram as mentes, os corações, bons estudos e até breve. Conheça as essências vibracionais d'água. As essências d'água são manipuladas com água impregnada de energia e vibrações especiais. São sempre coletadas em regiões onde situações específicas acontecem. As moléculas da água captam e conduzem dentro de si a força e a energia potencial de tal circunstância.
Cada uma das essências d'água nos traz a vibração certa que precisamos equilibrar e que a natureza nos concede. Você gostou? Venha conhecer outras fórmulas disponíveis. Garanta já a sua. Acesse o nosso site www.essenciasdagua.com. Conheça a fórmula Agir. Um composto para trazer de volta a força de vontade poderosa que existe em cada um de nós. É aquela vontade que não mede esforços para nos levar até o final das provas mais difíceis, pelas quais, vez por outra, enfrentamos na vida. Dá um up no fluxo de energia psíquica e nos religa ao grande propósito de vida. Gostou? Adquira já sua fórmula no site www.essenciasdagua.com. Essências d'Água, para seu equilíbrio e bem-estar. Podia ter cortado. Então agradecemos as palavras do nosso anunciante Essências d'Água e vamos agora para os estudos da série Espaçonave Terra. Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Esta semana ocorre o equinócio, o início da primavera. Nós sentimos nossa viagem em torno do Sol graças às estações: verão, outono, inverno, primavera e, de novo, verão. Como seu eixo é inclinado, a Terra se apresenta ao Sol sob ângulos diferentes. Quando a Terra está aqui, o Sol, ao meio-dia, está à vertical do hemisfério sul. Lá embaixo é o verão, enquanto na maior parte do dia, o hemisfério norte está à sombra, é o inverno. Depois, à medida que a Terra avança em sua órbita, a linha onde o Sol tapa a vertical sobe na direção do Equador. O equinócio é o dia em que o Sol está à vertical do Equador. O norte e o sul aproveitam isso igualmente. No hemisfério norte, a primavera começa. Como a Terra continua sua viagem, a linha onde o Sol tapa a vertical continua subindo na direção norte e lá, nos meses de junho e julho, o hemisfério norte terá girado na direção do Sol e os raios chegarão a nós sob um ângulo mais direto. Será verão e fará calor. Depois, nossa viagem continuará. O Sol descerá de novo na direção do Equador, cruzando-o no equinócio de outono de 23 de setembro, desta vez para retornar sob o Equador. Será inverno. Mas neste momento, o Sol está sobre o Equador. É nesta época de equinócio que as grandes marés se formam. A atração da Lua atrai a água dos oceanos. Se a Lua está em condição de meia-lua, esta força de atração age nesta direção, enquanto a atração do Sol age em outra direção. Estas duas forças divergentes provocam pequenas marés apenas. Em compensação, se a Lua está alinhada com o Sol, suas forças de atração se adicionam, se conjugam e provocam marés mais fortes. No dia do equinócio, o Sol, totalmente à vertical em relação ao Equador, vem somar sua força de atração à força centrífuga da Terra e é assim que as grandes marés de equinócio se formam. Um outro fator é importante para as marés: a distância da Lua. A órbita da Lua é uma elipse. Às vezes a Lua está longe, às vezes está perto. Quanto mais próxima a Lua estiver, mais forte será a maré. Este ano, por exemplo, as marés mais fortes não acontecem no momento do equinócio, mas em fevereiro, pois nesta época a Lua estava próxima à Terra. Olhando para o Sol no ponto equinócio, no dia da primavera, vemos que ele aparece em frente à constelação de Peixes. O eixo da Terra, há milênios, descreve um círculo e muda um pouco sua inclinação. O Equador, evidentemente, também muda de inclinação bem lentamente.
Se o equador muda de inclinação, o dia do equinócio também mudará, já que o equinócio ocorre quando o Sol está à vertical do equador. Há 3.000 anos, no dia do equinócio, o Sol ficava na frente da constelação de Peixes. Atualmente, ele se encontra no limite desta constelação. Pouco a pouco, durante os séculos que estão por vir, o Sol, no dia do equinócio, não estará mais em Peixes, e sim em Aquário. Veja por que ouvimos falar sobre o começo da Era de Aquário. Os astrônomos chamam isto a precessão dos equinócios. O deslizamento bem lento do Sol, de Peixes, na direção de Aquário. Quando falamos de Peixes e de Aquário, nos referimos às constelações, os grupos de estrelas, não aos signos astrológicos. Os astrólogos não reajustaram seus signos a este deslizamento do equinócio. Por isso, há milênios, os signos astrológicos estão deslocados em relação às estrelas. Esta semana, dobramos a velocidade de Marte, o planeta vermelho que circula na órbita vizinha exterior. A Terra, em órbita interior, mais rápida do que Marte, o ultrapassa a cada 2 anos. Durante esta manobra de ultrapassagem, deslizamos pouco a pouco entre o Sol e Marte. Sol, Terra e Marte estão alinhados. Marte está em oposição ao Sol. Isso significa que, olhando da Terra no momento em que o Sol se põe a oeste, Marte nasce a leste. À meia-noite, podemos achar Marte um pouco mais amarelo que as estrelas, olhando na direção sul. Quando a Terra se junta ao eixo Marte-Sol, Marte fica em frente ao Sol. Ao meio-dia, o Sol fica a sul, e à meia-noite é Marte que fica a sul. Marte é o único planeta onde os astrônomos poderão andar num futuro próximo. Uma sonda foi colocada lá em 1976 para coletar amostras e analisá-las. Atualmente, outras sondas estão a caminho de Marte. Elas chegarão em Marte em julho e setembro. Este fim de semana, para localizar Marte entre as estrelas, vai ser fácil. Marte estará bem ao lado da Lua. Enquanto viajamos em torno do Sol, esquecemos que a Terra arrasta consigo uma enorme coluna de sombra de 12.000 quilômetros de largura. No entanto, deveríamos nos lembrar disto, pois toda noite, quando o Sol se põe, entramos nesta sombra para nela passar a noite. Este fim de semana, na noite de domingo para segunda, será lua cheia. E graças a um eclipse lunar, nós podemos ver a sombra da Terra. Ela vai se projetar sobre a Lua e a obscurecerá. Há algumas semanas, Sol, Lua e Terra estavam tão bem alinhados que a sombra da Lua batia sobre a Terra. Era o eclipse do Sol que você pôde ver aqui nesta tela. A zona de eclipse total é muito estreita e ele só dura alguns minutos. Após este eclipse solar, a Lua percorreu metade de sua órbita em torno da Terra. Domingo à noite, a Lua se encontrará exatamente na frente do Sol e mergulhará na sombra da Terra. A sombra da Terra é maior do que a da Lua, portanto, o eclipse dura 2 horas. Toda a metade-noite da Terra poderá aproveitar o eclipse lunar segunda-feira às 5 da manhã. Então, segunda-feira, não esqueça de programar o despertador. Até o próximo programa. Todos em órbita. Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. No programa anterior, você viu o eclipse da Lua, do qual já tinha ouvido falar.
Após ter eclipsado o Sol, a Lua gira em torno da Terra. 2 semanas mais tarde, ela se aproxima da sombra da Terra e a atravessa. A sombra da Terra se projeta sobre a Lua cheia e a transforma em crescente. Na antiguidade, durante um eclipse, Aristóteles percebeu a curva que a zona de sombra forma sobre a Lua. Era a prova que ele procurava. Somente um enorme objeto redondo poderia projetar uma sombra redonda sobre a Lua. A Terra era bem redonda. Durante o eclipse, a sombra da Terra progride, a Lua fica escura, mas, ao mesmo tempo, toma cores estranhas. É por causa dos raios do Sol que atravessam a atmosfera da Terra como ao pôr do Sol. Astronautas que estivessem na Lua durante o eclipse poderiam ver este pôr do Sol seguido, pouco tempo depois, por um nascer do Sol. A próxima lua cheia não atravessará a sombra da Terra. A Lua passará um pouco acima. Apenas 2 eclipses de Lua ocorrem por ano. O próximo daqui a 6 meses. 21 de março é o começo da primavera. Às vezes a primavera começa dia 21 de março e não dia 20. Por que este atraso? Dia 20 de março, ao meio-dia, a Terra chega ao ponto primavera. Mas como sua rotação diária não é sincronizada com seu grande périplo anual, veja o que acontecerá um ano mais tarde. Dia 20 de março, ao meio-dia, a Terra ainda não terá chegado no ponto primavera. Ficarão faltando 6 horas. A Terra chegará ao ponto primavera às 18 horas. A primavera só começará oficialmente às 18 horas. No ano seguinte, a primavera ainda começará 6 horas mais tarde, à meia-noite, entre 20 e 21 de março. E no terceiro ano, a primavera começará ainda 6 horas mais tarde. E aí está. Desta vez, passamos para a manhã de 21 de março. Se continuássemos assim, o início da primavera se deslocaria cada vez mais. É o ano bissexto que nos salva. Adicionamos o famoso 29 de fevereiro. Somando um dia ao inverno, evitamos que a Terra invada um dia da primavera. De 4 em 4 anos, no ano que precede o ano bissexto, a primavera começa dia 21 de março. Nos outros anos, dia 20 de março. É o início da primavera. Logo será Páscoa. Mas todo ano a data da Páscoa é diferente. A tradição cristã impôs 3 condições. A Páscoa é festejada após a passagem da linha da primavera, após a primeira lua cheia de primavera e sempre aos domingos. São esses caprichos do par Terra-Lua que determinam a data da Páscoa. Aqui estão os que se aproximam da linha de primavera. A Terra passa na linha. Esta é a primeira condição. Mas a Lua ainda não está totalmente cheia. Quatro dias mais tarde será a Lua cheia. A segunda condição. Mas é uma segunda-feira e a Páscoa tem que ser no domingo. Ela será então no domingo seguinte, dia 30 de março. Ano que vem, o par Terra-Lua vai atravessar a linha de primavera. A Lua será apenas meia-lua. Esta posição vai dar uma Páscoa bastante atrasada. A Lua deverá dar quase uma volta completa para ficar cheia. Isso vai levar 3 semanas. Mas aí, será um sábado. Vai passar rápido porque o dia seguinte é domingo. É a Páscoa. Sempre no domingo, depois da primeira lua cheia de primavera. Indicando a hora, nossos relógios nos dão a posição da Terra em relação ao Sol. A princípio, quando o Sol passa no meridiano de Paris, é meio-dia lá. A Terra dá uma volta completa em 24 horas. A cada hora ela mostra uma face diferente ao Sol. Por isso, a Terra é dividida em 24 fusos horários. É meio-dia em Praga. O Sol está em Praga. 1 hora depois será meio-dia em Paris. 1 hora depois será meio-dia em Lisboa, Portugal.
2 horas depois será meio-dia no Brasil e na Groenlândia. Ainda 2 horas mais tarde será meio-dia em Nova York. Mas para facilitar as comunicações entre países vizinhos, os fusos horários naturais foram transformados em fusos horários artificiais. Madrid e Praga estão no mesmo fuso horário, distando 2.000 quilômetros uma da outra. Ao meio-dia, o Sol passa no meridiano de Praga, onde os relógios indicam meio-dia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, estamos de volta. Espero que vocês tenham gostado dos conhecimentos que foram transmitidos ao longo desses 2 vídeos. Eu ia encerrar o programa, fazer uma consideração especial sobre o caso do menino do Acre, mas o vídeo já vazou, então muitas curiosidades, vamos deixar isso alguns minutos de lado para a gente concluir a questão da espaçonave Terra, entender os ciclos. E vale fazer a consideração, mais uma vez, meus irmãos, que essa animação é uma animação francesa, então todas as perspectivas são europeias, então invertam as estações. Eles falam que a Páscoa vem depois da primeira lua cheia da primavera, vocês invertam isso e tragam isso para a nossa realidade do hemisfério sul. Qual que é a ideia de expor esses ciclos? Fazer entender, fazer as pessoas terem consciência de que todas as datas festivas, comemorativas, elas têm um fundo esotérico, elas têm um fundo importante dentro do contexto da criação e através das religiões, através das crenças populares, dos comportamentos. O real significado dessas datas e a importância do que elas celebram dentro de um contexto cósmico foi esquecido, infelizmente. E a importância desses momentos, a importância desses portais, a importância desses alinhamentos, infelizmente foi sendo diluída e foi se perdendo ao longo do tempo, e para muitos desses acontecimentos restaram apenas a contraparte mundana, material, consumista. Então entendam que a Páscoa, como muitas datas festivas, ela tem um significado oculto, ela tem um porquê esotérico de acontecer naquela determinada data. E ela abre realmente portais, tem significações ritualísticas, magísticas de extrema importância. E, infelizmente, isso se perde pelo tempo, e uma forma de nós resgatarmos esse conhecimento que está no Akasha, resgatar esse conhecimento que está no nosso átomo causal e consequentemente está na nossa memória genética, é de extrema importância para que nós possamos humanizar o divino e divinizar o humano, como é a função da humanidade, da hierarquia Jiva na face da Terra. Então, repito, é muito importante nós estarmos no mundo, porque é no plano material que nós fazemos, que nós realizamos as manifestações, mas é muito importante não ser do mundo, estar no mundo e não ser do mundo. Quer dizer que o iniciado, o adepto, ele não come chocolate na Páscoa? Não. O iniciado, o adepto, ele entende o verdadeiro significado da Páscoa, mas isso nada impede que ele compre um chocolate, enfim. Então, esse é o objetivo do programa Momento Quântico. Não é fazer você deixar de ser quem você é, mas sim você divinizar
quem você está, porque o veículo que você está é a forma de manifestar o espírito na matéria. Então, essa é a mensagem do programa Momento Quântico para vocês, e agora atendendo a curiosidade, matando, né, a pulga que estava atrás da orelha de todos, eu vou mostrar um vídeo que viralizou nos últimos dias na internet, de um jovem, um estudante do Acre, que informou para a família que estava engajado num projeto que iria mudar a humanidade, e de repente esse jovem desaparece. E aí a família entra no seu quarto, um local onde ele vivia em reclusão, pessoas não entravam lá porque ele pedia privacidade para realizar esse projeto. E depois que esse rapaz sumiu, a família entrou no seu quarto, e os segredos que ele guardava por trás daquelas portas são realmente intrigantes, e eu compartilho esse vídeo, que é um vídeo que viralizou na internet, um vídeo que veio através da imprensa do Acre, né? Primeiro foi liberado pela polícia para a imprensa, e depois da imprensa do Acre isso caiu na rede. Então, observem o quarto desse jovem que desapareceu, e depois eu venho dar a minha modesta opinião sobre o ocorrido. Então, meus irmãos, minhas irmãs, esse vídeo viralizou aí nos últimos dias. E o que dizer a respeito disso? Muitas especulações, grandes incógnitas, nenhuma resposta. E seguindo aí o que está acontecendo, eu, Flávio Araújo Salazar Melquisedeque, vou especular a minha opinião sobre o fato. A opinião do Flávio. Em nenhum momento essa opinião é a opinião da Fraternidade Pax Universal ou de outros apresentadores que têm um programa na TV Pax. Mas o Flávio acredita fielmente na existência dos mundos internos. O Flávio acredita que quando houve a queda consciencial da civilização Atlante, esse evento que mudou o eixo da Terra, o que poderia ser guardado, o que poderia ser resgatado em termos de organização social, de informação, de tecnologia, foi recolhido no centro da Terra, em cidades com tônicas diferentes, com graus de consciência diferentes. E o Flávio acredita que essas consciências, esses seres, essas civilizações estão em constante contato e comunicação com algumas pessoas daqui de cima, realizando trabalhos, realizando troca de informação e permitindo que um dia a humanidade volte a ser o que foi no período Atlante, na Era de Ouro. Isso é o que o Flávio Salazar particularmente acredita. Dito isso, eu acredito que esse jovem, esse rapaz, ele é um ser agartino, ele é um ser dos mundos internos, está realizando um trabalho aqui em cima, momentaneamente foi recolhido, foi retirado, enfim, mas ele não desapareceu dentro da minha percepção.
Eu acredito que ele deve estar fazendo algum trabalho, fazendo alguma atualização, enfim, ou em Duat ou em Badagas, que são duas cidades intraterrenas, próximas à superfície da Terra, aonde os seres humanos, alguns seres humanos que têm acesso vão recolher informações e trazer essas informações aqui para cima, disseminar isso na humanidade. Então, particularmente, essa é a opinião desse apresentador que vos fala. Não quer dizer que seja verdade, mas enfim, fica aí aberto para as interpretações. Vamos ver o que o desenrolar desse caso nos traz. Eu acredito que dentro da mídia comum não vai ter grandes repercussões, vai cair no esquecimento, porque, enfim, tudo que não é sensacionalismo não vende, e a história real, a verdade da humanidade, do que está acontecendo no processo planetário, não é sensacionalista, nem um pouco, mas é magnífica e supera, é mais fabulosa que qualquer conto de fadas, que qualquer história que exista. Então, do fundo do meu coração, em nome de toda a egrégora do Momento Quântico, eu desejo que vocês, meus irmãos, minhas irmãs, contemplem a verdade, contemplem a realidade e vejam o momento sublime que nós estamos vivendo e desempenhando em prol da humanidade de ouro, da era de ouro do Satya Yuga. Meus irmãos, minhas irmãs, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Aqueles que acreditam nos calendários, nas datas de forma religiosa, que experienciam isso através do arquétipo do devoto, fica aí as minhas desculpas. Em nenhum momento eu quis ofender nenhum sistema de crença de ninguém que está nos assistindo, mas a ideia é perceber que o que acontece aqui é baseado, é inspirado no que acontece lá em cima. O que acontece fora é inspirado, é baseado no que acontece dentro. Então, meus irmãos, vamos nos atentar aos ciclos, levantar a nossa espada flamígera e lutarmos o bom combate que a humanidade, a hierarquia Jiva está engendrado e tem por função sair vitorioso. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, muito, muito obrigado. Eu sou... hoje temos um recadinho especial. Um grande irmão está fazendo aniversário hoje. Irmão Fábio, um grande abraço no seu coração. Parabéns, parabéns, parabéns. Aproveite seu ano novo pessoal e até a próxima semana com mais um Momento Quântico. Gratidão, namastê. Om Mani Padme Hum.